O barulho de porcelana estilhaçando no chão foi tão alto que parecia um tiro dentro daquela mansão silenciosa. No quarto principal, o cheiro doce e enjoativo de chá de camomila derramado se misturava com o cheiro de remédio e mofo que impregnava as paredes. Renata andava de um lado para o outro, os saltos agulha batendo com força no piso de madeira, enquanto gritava com o homem deitado na cama. "Você faz de propósito, eu sei que faz. Olha o que você fez, seu estorvo." Pedro estava imóvel. O corpo paralisado, preso naquela cama que custava mais que uma casa popular, não obedecia a nenhum comando. Mas seus olhos... os olhos estavam vivos e cheios de terror. Ele queria gritar, queria dizer que a mão tinha tremido, que a sede era insuportável e que ele só tentou alcançar a xícara da bandeja sozinho porque ninguém vinha dar água para ele há horas. Mas da sua boca não saía som nenhum. Só um gemido baixo, arranhado, que irritava ainda mais a cunhada. Renata parou na beira da cama e agarrou o rosto dele com força, cravando as unhas bem feitas na pele da bochecha, deixando marcas vermelhas instantâneas. "Esse tapete custou uma fortuna, Pedro, e você, no seu trono de rei inválido, decide derrubar chá bem em cima dele?" Ela soltou o rosto dele com nojo e limpou a mão no vestido como se tivesse tocado em lixo. "Se dependesse de mim, eu deixava você secar aí. Sem água, sem comida, até virar pó. Só não faço isso porque aquele maldito juiz vem amanhã cedo para a vistoria. Mas a minha paciência... cunhadinho... A minha paciência acabou junto com o dinheiro que você bloqueou naquela conta." A porta do quarto se abriu de supetão. Joana entrou afobada, segurando o balde e o pano de chão com força contra o peito. Ela tinha ouvido o barulho lá da cozinha e subiu as escadas correndo, o coração na boca, pressentindo a desgraça. "Dona Renata, pelo sangue de Cristo, eu ouvi o barulho. O que aconteceu? Alguém se machucou?" Renata se virou lentamente, alisando o cabelo como se nada tivesse acontecido, e lançou sobre Joana aquele olhar de desprezo gelado que reservava para os empregados. "Olha os modos, criatura. Quem te deu permissão para entrar aqui sem bater? Isso aqui é uma suíte master, não é o barraco onde você mora." Joana baixou a cabeça. Humilde, acostumada a engolir sapo para não perder o pão, mas seus olhos vasculharam o quarto rápido. Viu os cacos da xícara no chão, viu a mancha amarela se espalhando no tapete persa e viu Pedro. O patrão estava encharcado. O chá não tinha caído só no chão, tinha virado em cima do peito dele. A camisa do pijama de seda estava colada na pele, fria e grudenta. Ele tremia. Não sabia se era de frio ou de medo, mas tremia tanto que os dentes batiam. "Desculpe, senhora," Joana disse baixinho, a voz firme apesar do medo. "É que o susto foi grande. Achei que o seu Pedro tinha caído. O seu Pedro não cai da cama, porque ele não tem força nem para espantar uma mosca, Joana. Ele derrubou o chá de propósito. Olha essa mancha. Limpa esse tapete agora, antes que seque. Se não sair, vou descontar da herança dele." Renata passou por cima dos cacos, sem nem olhar para trás, e saiu do quarto batendo a porta. Do corredor, Joana ouviu a voz dela mudando o tom, falando ao celular com doçura fingida sobre a visita do juiz no dia seguinte. O silêncio voltou ao quarto, pesado. Só se ouvia a respiração chiada de Pedro e lá fora o ronco de um trovão anunciando que a tempestade ia cair forte naquela noite. Joana suspirou fundo, olhando para o homem indefeso. "Misericórdia, senhor! Quanta maldade num coração só!" Ela se ajoelhou no chão com o pano. A ordem da patroa era clara: limpar o tapete caro. O emprego dela dependia daquilo. Mas Joana olhou para a cama. Os olhos de Pedro estavam fixos nela. Eram olhos que gritavam. Olhos que imploravam por um pingo de humanidade. Pedro sentia o líquido frio queimando sua dignidade. Sabia que se ficasse sujo, as formigas viriam pelo açúcar.
Ele rezava, sem palavras, para que aquela mulher tivesse piedade. Joana largou o pano de chão molhado, levantou-se, foi até a cômoda e pegou uma toalha felpuda e limpa. Ignorando totalmente o tapete de 30 mil reais, ela foi até a cama. "O tapete que espere, seu Pedro", ela disse com a voz suave, aquela voz de mãe que acalma a febre de filho. "Tapete não sente frio, gente sente." Com uma delicadeza que parecia impossível para mãos calejadas, ela começou a secar o peito dele. Desabotoou o pijama molhado devagar, pedindo licença a cada movimento. "Tá gelado, né? Eu sei. Pronto. Vou tirar essa camisa grudenta. Com licença, viu? Não fica com vergonha de mim, não. Eu criei 3 filhos e tô criando uma neta. Já vi de tudo nessa vida e corpo de gente é templo de Deus." Pedro sentiu o toque seco e quente da toalha e uma lágrima solitária escorreu pelo canto do olho dele, perdendo-se na barba por fazer. Era a primeira vez na semana que alguém tocava nele sem ser para machucar ou empurrar. Joana viu a lágrima. Ela parou de secar por um segundo e olhou no fundo dos olhos dele. "Não chora não, moço. Eu sei que o senhor entende tudo. Eu vejo no seu olho. O olho fala mais que a boca, sabia? Minha avó dizia que a boca mente, mas o olho entrega a alma. E sua alma tá gritando, né?" Ela terminou de secá-lo, cobriu o peito magro com o lençol quente e ajeitou o travesseiro. Só então se abaixou para recolher os cacos. Quando levantou, olhou para a mesa de cabeceira. O bule de chá ainda estava lá, com metade do líquido, e uma segunda xícara intacta, cheia de chá frio que ele não tinha conseguido beber. Pelo menos sobrou um pouco, ela pensou, ajeitando a xícara na bandeja. Mas ninguém dá na boca dele. Ela olhou para o crucifixo de ouro na parede, que parecia mais um enfeite de luxo do que um símbolo de fé naquela casa sem Deus. Deus está vendo, seu Pedro. Nada fica oculto aos olhos dele. Essa maldade da dona Renata. Ela acha que manda no mundo porque tem a chave do cofre. Mas a chave do céu, essa aí dinheiro nenhum compra. Ela chegou perto do ouvido dele, ajeitando a coberta, e sussurrou como uma promessa secreta. "Aguenta firme. Enquanto eu estiver aqui limpando esse chão, eu não vou deixar ninguém maltratar o senhor na minha frente. É promessa de Joana." A tarde caiu rápido e o céu virou chumbo. A chuva começou a castigar as janelas da mansão, transformando o dia em noite. Parecia que o mundo ia acabar em água. Foi nesse cenário cinza que o carro prateado estacionou. A enfermeira Paula desceu correndo da chuva. Paula não tinha vocação, tinha ambição. Para ela, Pedro não era um paciente, era um boleto pago. Ela entrou no quarto já com o jaleco no ombro, cheirando a cigarro misturado com pastilha de menta. "Que cheiro é esse? Chá velho?" ela perguntou, torcendo o nariz. Joana, que estava tirando o pó da estante num canto, respondeu sem parar o serviço, tentando ficar invisível. "Boa tarde, dona Paula. O seu Pedro teve um acidente com a xícara mais cedo, mas já limpei tudo." Paula jogou a bolsa na poltrona e riu com escárnio. "Acidente? Sei, ele deve ter tido mais um espasmo. Esse aí dá mais trabalho que recém-nascido." "E aí, vegetal? Deu showzinho hoje pra cunhada?" Sem lavar as mãos, ela foi até a cama e pegou o braço de Pedro com brusquidão para medir a pressão. Apertou o manguito com força desnecessária. Pedro fez uma careta de dor muda. Joana sentiu o sangue ferver. Não aguentou ficar calada. "Dona Paula, desculpe me meter", ela disse, a voz tremendo levemente. "Mas o braço dele tá roxo onde a senhora apertou ontem. A pele dele tá fininha, sabe? Igual papel de seda." Paula girou o corpo lentamente, fuzilando Joana com o olhar. "Escuta aqui, dona Vassoura. Eu estudei 4 anos de enfermagem. Eu tenho diploma. Você tem o quê? Calos na mão? Então faz o seguinte, você cuida da poeira, que da saúde cuido eu. Se ele tá roxo, é porque a circulação dele é um lixo, igual a vida dele. Eu só tô dizendo que... Cala a boca!"
Ou eu falo para Renata que peguei você roubando sabonete. Quer perder o emprego? Eu sei que você tem aquela neta pequena para criar. A menina precisa comer, não precisa? Então fica na tua. Joana engoliu em seco. A ameaça à neta foi um golpe baixo. Ela baixou a cabeça, humilhada. Ótimo, Paula disse, satisfeita. Agora sai daqui que eu vou preparar a medicação. E não quero ninguém bisbilhotando. Paula foi até a mesa de cabeceira e tirou uma chave do bolso. Joana, fingindo que estava saindo, parou na porta e olhou pelo reflexo do espelho do guarda-roupa entreaberto. Viu Paula abrir a gaveta trancada. Lá dentro não tinha cartelas de remédio comuns. Tinha um frasco de vidro pequeno, sem rótulo de farmácia, com um líquido amarelado e viscoso. Parecia óleo velho. Paula olhou para o frasco e sorriu. Vamos ver se hoje você colabora, hein? Esse aqui custou caro. Importado direto para sua veia. Joana saiu para o corredor, o coração disparado. Que remédio era aquele sem nome? E por que trancar com tanta chave? Remédio que cura a gente e deixa a mão. Veneno é que a gente esconde. A noite caiu pesada. A tempestade lá fora era assustadora. Joana não tinha conseguido ir embora. Os ônibus tinham parado de circular por causa dos alagamentos. Ela estava presa na mansão. Escondida na varanda anexa ao quarto, ela ouviu vozes alteradas vindo de dentro. Eram Renata e Paula. Eu não aguento mais, Paula, Renata dizia histérica. O advogado me ligou. O banco vai tomar essa casa se o inventário não sair em 30 dias. Eu preciso ser a viúva agora. Calma, Renata, a enfermeira respondia. O coração dele tá fraco. Aquele coquetel tá minando ele aos poucos. Mais uma semana e... Eu não tenho uma semana. O juiz vem amanhã cedo. Se ele vir que o Pedro está estável, ele assina a tutela para o Estado. Se o Estado pegar a tutela, o dinheiro trava. Você entende? Joana, atrás da cortina, tapou a boca com a mão. Tá bom, Paula suspirou. Mas vai custar o dobro. O risco é meu, mas tem que ser hoje à noite. Eu pago o triplo, mas tem que ser hoje. Com essa chuva, se a ambulância demorar a chegar, que pena, ele teve uma parada cardíaca. É a desculpa perfeita. Pedro, na cama, ouvia tudo. Hoje à noite. A sentença estava dada. Vou preparar a dose tripla do amarelinho, Paula disse. Daqui a 1 hora, quando a casa estiver em silêncio total. Joana sentiu as pernas fraquejarem. Elas iam matar ele, hoje. O medo mandava ela fugir. Se ela saísse agora, estaria salva. Mas aí, ela tocou o bolso do avental. Sentiu o vidro pequeno de água benta que trazia da igreja. Se eu for embora, pensou, o sangue dele vai estar na minha mão. Deus não me colocou aqui para limpar chão. Ele me colocou aqui para limpar o mal. Ela espiou pela fresta. Paula estava distraída no celular. E lá estava ele, o frasco do veneno, o amarelinho, em cima da mesa de cabeceira. Desta vez, Paula tinha deixado o frasco fora da gaveta, pronto para o uso, ao lado daquela xícara de chá de camomila frio que Joana tinha visto mais cedo. Era agora ou nunca. Joana tirou os sapatos gastos, pisou no mármore frio apenas de meias. Ela recuou para a copa, o coração batendo forte. Precisava de um plano. Olhou para o vidro de água benta na sua mão. Era transparente. O veneno era amarelo. Se ela só trocasse, Paula ia ver a diferença de cor. Nesse momento, a voz de Paula gritou do corredor. Ô da limpeza, tem um delivery chegando para mim na portaria. Vai lá buscar na chuva, anda. O porteiro disse que o motoqueiro não quer entrar. Era a chance, o milagre. Paula queria comida. A gula da enfermeira era a salvação de Pedro. Já vou, dona Paula, tô indo. Joana gritou de volta, fingindo submissão. Ela ouviu os passos de Paula descendo a escada. Joana não desceu. Ela tirou o avental pesado. Segurou o terço no bolso com força, beijou a cruz e respirou fundo. Pedro, sozinho no quarto escuro, ouviu a porta bater. Pensou que era o fim. Fechou os olhos, esperando a morte. Mas então,
Uma sombra se projetou na parede. A porta se abriu devagar. Não era a enfermeira, era a faxineira, descalça, molhada de suor frio, com os olhos arregalados de medo, mas com uma determinação feroz no rosto. Ela correu na ponta dos pés direto para a mesa de cabeceira. O frasco do veneno brilhava sob a luz do abajur, ao lado da xícara de chá. Joana estendeu a mão. A guerra pela vida de Pedro tinha começado. Joana estendeu a mão. A guerra pela vida de Pedro tinha começado, e a única arma que ela tinha era um frasco de vidro e a fé de que Deus não dorme. Suas mãos, calejadas de 30 anos de cândida e sabão em pedra, tremiam tanto que ela teve medo de deixar o vidro cair. Se aquele frasco quebrasse no chão de mármore, o barulho seria como uma sentença de morte. Não haveria explicação no mundo que a salvasse. O barulho da chuva lá fora, castigando o telhado da mansão, era sua única cobertura, o único escudo contra os ouvidos atentos da enfermeira lá embaixo. Ela agarrou o frasco do amarelinho. O vidro estava gelado, parecia sugar o calor da mão dela. Sem perder um segundo, prendendo a respiração, ela correu para o banheiro da suíte, pisando macio como um gato que foge do cachorro. Entrou no banheiro e fechou a porta com o máximo de cuidado, sem deixar o trinco fazer clique. O ambiente era frio, branco, asséptico. Joana foi até a pia, abriu a torneira, mas só um fiozinho para a água correr pela porcelana sem fazer barulho de cachoeira. Com os dedos escorregadios de suor frio, ela desrosqueou a tampa do veneno. O lacre rompeu com um estalo seco. O cheiro que subiu do frasco fez o estômago dela revirar violentamente. Não cheirava a remédio, cheirava a produto de limpeza misturado com carne podre, algo químico, ácido, que ardia no fundo do nariz e fazia os olhos lacrimejarem. Era o cheiro da maldade destilada. Sangue de Jesus tem poder, ela sussurrou, a voz falhando, enquanto virava o frasco sobre a pia. Ela viu o líquido amarelo, viscoso como óleo de motor, escorrendo ralo abaixo. Viu a morte indo embora, levada pela água limpa, mas o cheiro ficou. O cheiro impregnou o banheiro em segundos. O pânico subiu pela garganta de Joana. Se a enfermeira entrasse ali agora, saberia pelo cheiro. Joana agiu por instinto. Encheu a mão de sabonete líquido de lavanda, aquele sabonete caro da patroa, e esfregou a pia freneticamente. Esfregou a louça, esfregou as próprias mãos e depois lavou o frasco por dentro. 1, 2, 3 vezes. Encheu de água, chacoalhou, jogou fora. Encheu de novo, até que o vidro não tivesse cheiro de nada além de água e medo. Agora vinha a parte mais difícil. A parte que exigia não só coragem, mas precisão. Joana tirou do bolso o vidrinho de água benta que trazia da igreja de São Judas Tadeu. Era um frasquinho simples, de plástico, com uma cruz em relevo. Ela beijou o plástico e, com a mão firme agora pela oração, despejou o conteúdo sagrado dentro do vidro do veneno. O coração dela parou por um segundo. A água benta era cristalina, transparente como lágrima de criança. O veneno original era amarelado, denso. Joana ergueu o frasco contra a luz fria do espelho. Parecia água, apenas água. Se a enfermeira Paula olhasse aquilo contra a luz do abajur, ia perceber na hora. Ia saber que tinham mexido, ia gritar, ia chamar a polícia, ou pior, ia pegar outro frasco na bolsa e terminar o serviço na frente de Joana. Meu Deus, me ilumina. Joana gemeu, as lágrimas começando a embaçar sua visão. Não me deixa falhar agora, Senhor. Não deixe o justo pagar pelo pecador. Ela olhou em volta do banheiro luxuoso, procurando uma solução. Viu cremes, perfumes importados, toalhas bordadas, nada que servisse. O tempo estava correndo. Ela podia ouvir, ou imaginar que ouvia, o barulho da TV sendo desligada lá embaixo. Seus olhos bateram na mesa de cabeceira através da porta entreaberta. A xícara. A bendita xícara de chá de camomila que ela tinha visto antes. Estava lá,
meio esquecida. O chá estava frio, dourado, pálido. Joana correu, pegou a xícara e voltou para a pia. A mão tremia de novo. Que seja remédio, pai, que seja cura. Ela virou um pouco do chá dentro do frasco, misturando com a água benta. Pingou devagar, uma gota, duas. O líquido começou a turvar. Ficou amarelado, agitou devagar, ainda estava muito claro. Mais um pouco, ela sussurrou. Virou mais um gole do chá. Agora sim, a cor estava idêntica, a textura nem tanto, mas a cor enganaria um olhar rápido. Era um milagre disfarçado de gambiarra. A fé misturada com camomila velha. Ela ouviu. Dessa vez foi real. O barulho da porta da frente batendo lá embaixo. O som abafado de uma risada. Passos pesados começando a subir a escada de madeira. Tump, tump, tump. A enfermeira estava voltando. E não estava sozinha. Falava com alguém no celular. O pânico gelou a espinha de Joana. O sangue fugiu do rosto. Ela saiu do banheiro disparada, quase escorregando no tapete. Colocou o frasco batizado de volta na mesa de cabeceira, exatamente onde estava, cuidando para o rótulo ficar virado para o mesmo lado. Colocou a xícara de chá no lugar, rezando para não ter deixado nenhuma gota na madeira. Os passos estavam no corredor. Clock, clock, clock. Estavam chegando. Joana não tinha tempo de sair. A porta do quarto estava longe demais da escada de serviço. Se ela corresse agora, daria de cara com Paula no corredor. Se fosse pega em pé no meio do quarto, seria o fim. Ela olhou para o canto do quarto, perto do guarda-roupa imenso de madeira maciça. Se jogou no chão, de joelhos. Pegou a manga da própria blusa e começou a esfregar o rodapé freneticamente, fingindo que estava limpando uma mancha invisível. A maçaneta girou. A porta se abriu. Paula entrou. O cheiro que entrou com ela foi uma ofensa naquele quarto de doente. Cheiro de batata frita gordurosa, ketchup industrializado e cebola. Ela segurava um saco de fast food numa mão e o celular na outra, digitando com o polegar engordurado. Ela parou. Seus olhos varreram o quarto e pousaram em Joana, encolhida no canto escuro. Paula deu um pulo para trás, levando a mão ao peito. Que susto, desgraça! O que você ainda está fazendo aqui, assombração? Joana levantou a cabeça devagar. Ela compôs a expressão no rosto. Nada de medo, nada de culpa. Apenas cansaço e submissão. A máscara que as mulheres invisíveis usam há séculos para sobreviver. Desculpa, dona Paula. A dona Renata mandou passar cera nesse canto aqui antes de eu ir. Disse que a madeira estava fosca. Eu já estava terminando, a senhora sabe como ela é exigente. Paula revirou os olhos, enfiando uma batata frita na boca e mastigando de boca aberta. Essa mulher é louca. Encerar quarto de noite. Paula resmungou mais para si mesma. Depois focou em Joana com nojo. Sai. Sai agora. Eu preciso trabalhar e não quero plateia. E leva esse balde imundo daqui. O cheiro de Cândida me enjoa. Joana se levantou. As pernas estavam bambas, pareciam feitas de gelatina. Ela pegou o balde vazio, o pano úmido. Caminhou até a porta, cabeça baixa, ombros curvados. Mas antes de sair, ela parou. O coração pediu. Ela olhou para a cama. Pedro. O milionário estava com os olhos arregalados, fixos nela. O rosto dele, pálido e magro, parecia uma máscara de cera, mas os olhos queimavam. Ele tinha visto tudo, tinha visto a troca. O olhar dele era uma mistura devastadora de confusão e uma faísca tímida de esperança. Ele não sabia o que ela tinha feito, mas sabia que ela tinha feito algo. Joana piscou para ele. Uma piscada lenta, demorada. Não foi um tique nervoso, foi um código. Um telegrama mudo que dizia, confia, não bebe o medo. Tô esperando o quê? Convite formal impresso em ouro? Rua, faxineira! Paula gritou limpando o canto da boca suja de maionese. Joana saiu,
Mas ela não bateu a porta. Com uma habilidade treinada, ela encostou a madeira pesada, mas não deixou o trinco travar. Deixou uma fresta, uma linha fina, da espessura de um dedo, cortando a escuridão do corredor. Ela não foi embora. Ela não desceu as escadas. Ela encostou as costas na parede fria do corredor, deslizou até o chão de mármore e tirou o terço do bolso. Lá dentro, o calvário de Pedro recomeçava. Pela fresta, Joana viu e ouviu tudo. Paula limpou as mãos engorduradas no próprio jaleco branco, deixando manchas alaranjadas no tecido. Ela foi até a mesa de cabeceira. Pegou o frasco. O coração de Joana parou de bater. O tempo congelou. Paula levantou o vidro contra a luz do abajur. O líquido amarelo dançou lá dentro. As gotículas de chá de camomila e água benta brilharam. É, meu querido, Paula disse para o frasco rindo sozinha, uma risada seca. Hoje é o dia da sua libertação e da minha aposentadoria. Renata paga bem quando está desesperada. Ela não percebeu. A ganância a deixava cega para os detalhes. A certeza de que ninguém ousaria enganá-la a deixou descuidada. Ela pegou a seringa grossa, rasgou o pacote plástico com os dentes, enfiou a agulha na borracha do frasco. Pedro, na cama, ouviu o som da agulha perfurando a borracha. Fsss! O som mais aterrorizante do mundo. Ele viu o líquido amarelo subindo no cilindro de plástico. O terror tomou conta dele. Um terror primitivo, animal. O coração, já fraco e castigado, disparou no peito como um pássaro preso na gaiola batendo as asas contra as grades. Não, não, não! Ele gritava por dentro, a mente em pânico total. Ela vai me matar! A Joana fugiu. Ela mentiu com aquele olhar. Aquilo é veneno, vai queimar. Eu lembro como queima. É fogo nas veias. Eu não quero morrer. Mãe, mãe, me ajuda! Ele tentou se mexer. O cérebro mandou o comando desesperado. Braço, encolhe, perna, chuta, boca, grita. Mas os músculos mortos não responderam. O corpo era um caixão de carne. Ele estava completamente à mercê da carrasca. Paula se aproximou da cama, dando tapinhas na seringa para tirar as bolhas de ar. O rosto dela estava indiferente, entediado, como quem vai trocar um pneu, não tirar uma vida. Relaxa o braço, vegetal. Não adianta ficar tenso, vai ser rapidinho, uma picadinha, um calorzinho, e depois sono eterno. Você vai me agradecer. Ninguém merece viver babando desse jeito. Ela pegou o braço dele, apertando a pele fina, procurando a veia já castigada, cheia de hematomas de tantas injeções anteriores. A agulha brilhou à luz do relâmpago. Pedro fechou os olhos. As lágrimas escorreram quentes pelas têmporas. Ele esperou o fogo. Esperou o fim. Foi nesse momento, no exato segundo em que a ponta de metal tocou a pele, um som veio do corredor. Não era choro, não era grito, não era barulho de limpeza. Era música. Uma voz rouca, baixinha, trêmula no começo, mas que foi ganhando força, afinada e carregada de uma doçura infinita e uma autoridade espiritual que fez o ar do quarto mudar. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Paula parou, a agulha encostada na pele, mas sem furar. Ela olhou para a porta, incrédula. Mas que inferno é esse? Essa faxineira está cantando agora, está achando que aqui é culto. Ela fez menção de largar o braço dele para ir lá fora gritar, mas Pedro abriu os olhos. Ele ouviu a música e entendeu. Aquilo não era um canto qualquer, era um sinal. Era a voz do anjo. A voz de Joana entrava no quarto como um escudo invisível, atravessando a madeira, atravessando o medo. Eu estou aqui, a música dizia. Eu não fui embora, eu troquei. O que tem nessa seringa é Deus. Confia. O batimento cardíaco de Pedro, que estava galopando num ritmo de infarto, começou a desacelerar. O medo gelado foi substituído por uma calmaria estranha, sobrenatural. Ele olhou para a porta, para a fresta de onde vinha a voz, e depois
olhou para a seringa. Não é morte, ele pensou, sentindo uma paz que não sentia há anos. É vida. Paula, irritada e com pressa de ir embora, não quis perder tempo indo lá fora brigar. Canta mesmo, louca! Canta pro defunto! É a trilha sonora da sua demissão amanhã. Ela empurrou a agulha, furou a pele, ela empurrou o êmbolo. O líquido entrou na veia de Pedro. Ele esperou a ardência. O amarelinho sempre queimava como ácido sulfúrico, fazendo as veias parecerem que estavam pegando fogo, fazendo o peito apertar como se tivesse uma bigorna em cima. Mas dessa vez foi fresco. Foi como se uma corrente de água pura, gelada e limpa, estivesse lavando ele por dentro. O chá de camomila e a água benta correram pelo sangue dele, não como veneno, mas como bálsamo, hidratando as células secas, acalmando a inflamação química, limpando a sujeira. Não houve dor, houve alívio, um alívio profundo, como beber água gelada depois de dias no deserto. Paula terminou a injeção e arrancou a agulha sem cuidado. Jogou a seringa no lixo. Ficou olhando para o monitor cardíaco, braços cruzados, batendo o pé, esperando a linha reta, esperando o apito contínuo da parada cardíaca. Vamos lá, para de bater, anda logo, ela sussurrou impaciente. Mas o coração de Pedro não parou. Pelo contrário, o ritmo, que antes era irregular, fraco, cheio de falhas, começou a ganhar compasso. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Batiam com vigor, alimentados pela hidratação e talvez pela força bruta da fé daquela mulher que continuava cantando no corredor, agora o refrão: não temas, segue adiante e não olhes para trás. Paula franziu a testa. Bateu no visor do monitor com a unha comprida. Que porcaria é essa? Esse aparelho tá quebrado. Era para ter parado em 30 segundos. Ela se aproximou. Checou o pulso dele no pescoço. Forte, rítmico, quente. A pele dele, que costumava ser fria e úmida, estava ganhando uma cor levemente rosada. Não é possível, Paula murmurou, o medo começando a surgir na voz dela pela primeira vez. Dei dose tripla. Ele devia estar convulsionando agora. Ele devia estar morto. Lá fora, a tempestade piorou. Um trovão sacudiu a casa inteira, fazendo os vidros vibrarem, e a luz do abajur piscou. O ambiente ficou sinistro. Paula, assustada com a resistência sobrenatural do paciente e com a cantoria que não parava lá fora, sentiu um calafrio. Ela não queria ficar ali olhando para aqueles olhos abertos de Pedro. Deve demorar mais um pouco para fazer efeito, ela disse para si mesma, tentando se convencer, pegando suas coisas apressada. O metabolismo dele tá lento, é isso. Vou descer, comer o resto do lanche, assistir TV. Quando eu subir de novo, você já vai ter ido pro inferno. Ela saiu do quarto quase correndo, passando por Joana no corredor, sem nem ter coragem de olhar na cara dela. Para de cantar, assombração, vai dormir, ela gritou, descendo a escada rápido demais. Joana parou de cantar assim que os passos de Paula sumiram escada abaixo. Ela esperou. Esperou 1 minuto. 2. Ouviu o barulho da TV sendo ligada alto na sala de estar. Então, ela entrou no quarto. Estava escuro agora, iluminado apenas pelos raios intermitentes lá fora. Ela foi até a cama. Pedro estava acordado. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, molhando o travesseiro. Mas não era choro de dor, era choro de quem viu a morte de perto e ela desviou o olhar. Seu Pedro? Ela sussurrou, chegando bem perto, pegando a mão dele. A mão estava quente. Ele olhou para ela. E com um esforço sobre-humano, concentrando toda a energia que a água da vida e a adrenalina tinham lhe dado, ele mandou um comando para a mão direita. O dedo indicador tremeu. Joana prendeu a respiração. O dedo se moveu. 1 centímetro. Levantou e caiu. Depois, levantou de novo e encostou na mão de Joana. Um toque, um aperto fraco, quase imperceptível,
mas que para ela pesou como um abraço de urso. Era o obrigado dele. Era a prova de vida. Joana caiu de joelhos ao lado da cama, segurando a mão dele com as duas mãos dela e encostando na própria testa. Ela chorou. Chorou todo o medo que tinha segurado nas últimas 2 horas. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Ela soluçava baixinho. Dorme agora, meu filho. Dorme. O anjo do Senhor está acampado aqui nesse quarto. Ninguém toca num fio de cabelo seu essa noite. Eu estou aqui. Ela se levantou, enxugou as lágrimas no avental. Puxou uma poltrona pesada de veludo para perto da porta, bloqueando parcialmente a entrada. Sentou-se no escuro. Tirou o terço de novo. Ela seria a sentinela, o cão de guarda de Deus. A noite se arrastou, horas intermináveis. A tempestade lá fora parecia querer arrancar o teto. Dentro do quarto, o silêncio era quebrado apenas pelo sussurro das ave-marias de Joana e pela respiração de Pedro. Uma respiração que mudou. Deixou de ser o chiado agônico de um doente terminal e virou o sopro profundo de quem descansa. O corpo dele trabalhava, absorvendo a água, limpando o sangue, recuperando migalhas de força, enquanto a mente descansava pela primeira vez, sem o medo de ser assassinado dormindo. Lá pelas 3 da manhã, quando a chuva virou apenas uma garoa fina e fria, a maçaneta girou. Joana parou de rezar. Ela se encolheu na sombra da poltrona, tornando-se invisível na penumbra. A porta se abriu devagar. Mas dessa vez, não era a enfermeira bruta. Era Renata. A cunhada vestia um robe de seda vermelho sangue, longo, que arrastava no chão. O cheiro do perfume dela, doce e enjoativo, invadiu o quarto antes dela. Ela entrava no quarto como a dona da morte, esperando encontrar o silêncio final. Ela não viu Joana. Seus olhos só viam a cama. Só viam a herança. Renata caminhou até a cama, um sorriso vitorioso e cruel desenhado nos lábios perfeitamente pintados. O quarto estava silencioso. Pedro parecia imóvel. Finalmente, ela sussurrou, a voz carregada de triunfo, passando a mão pelo móvel de madeira nobre. Adeus, cunhado. Foi tarde. Ela parou ao lado do corpo. Olhou para Pedro com desprezo. Sabe, Pedro, nunca foi só pelo dinheiro. Ela confessou para o que ela achava ser um cadáver, a voz pingando veneno. Era pelo jeito que você olhava para mim. Como se eu fosse fútil, como se eu fosse burra. Quem é o inteligente agora? Eu tô de pé. Você tá num saco preto mental. Ela riu baixo. A casa é minha, os carros são meus. Amanhã eu demito aquela enfermeira incompetente e aquela faxineira imunda. Vou dedetizar essa casa para tirar o cheiro de pobreza. Ela estendeu a mão, as unhas longas e afiadas, para tocar o pescoço dele. Queria sentir a pele fria, queria ter o prazer tátil da vitória, queria confirmar a rigidez da morte para poder começar seu teatro de viúva chorosa quando a ambulância chegasse. Seus dedos tocaram a pele de Pedro. O sorriso dela desapareceu instantaneamente. A pele não estava fria, não estava rígida, estava quente, fervendo de vida, pulsando. Renata recuou a mão como se tivesse tocado em uma chapa de ferro em brasa. O quê? Ela deu um passo para trás, tropeçando no próprio robe. Olhou fixamente para o peito dele. O lençol subia e descia, uma respiração profunda, calma, rítmica. Ele não estava morrendo. Ele não estava morto. Ele estava dormindo melhor do que tinha dormido em anos. A fúria distorceu o rosto bonito de Renata, transformando-a numa máscara de demônio. Não! Ela sibilou. Não! Ela agarrou um vaso de cristal pesado que estava na mesa de centro, cega de ódio, e o arremessou com toda a força contra a parede oposta, querendo quebrar algo, querendo destruir aquele momento. Cash! O vidro explodiu em 1000 pedaços. O barulho fez Pedro abrir os olhos num solavanco. Ele acordou do sono profundo, mas não acordou grogue. Acordou alerta.
Ele deu de cara com Renata, iluminada por um relâmpago tardio, com os olhos injetados de ódio, o peito subindo e descendo de raiva. "Como é possível?" ela gritou, esquecendo-se de sussurrar, esquecendo-se da encenação, esquecendo-se que poderia haver testemunhas. "Você é um vaso ruim que não quebra. Por que você não morre? Por que você não me deixa em paz?" Pedro olhou para ela. E pela primeira vez em 6 meses, ele não desviou o olhar. Ele não chorou. Ele sustentou o ódio dela com uma serenidade firme, um olhar de julgamento que a assustou mais do que qualquer grito. Renata sentiu um arrepio. Ela olhou em volta, frenética, procurando a enfermeira, procurando uma explicação lógica para aquele fracasso. Seus olhos bateram no canto escuro do quarto, perto da porta. E lá, saindo das sombras da poltrona, levantou-se Joana. A faxineira não estava de cabeça baixa. Não estava segurando um pano de chão. Não estava humilde. Ela estava de pé, ereta, bloqueando o caminho entre Renata e a cama. "A senhora derrubou mais um vaso, dona Renata", Joana disse. A voz dela não era alta, mas preencheu cada canto daquele quarto. Era calma, perigosa e carregada de uma força que fez Renata dar um passo para trás. "Vai querer que eu limpe agora?" Joana continuou, dando um passo à frente. "Ou a senhora vai sair e deixar o dono da casa descansar?" Renata abriu a boca, chocada com a audácia, sem ar. Mas o olhar de Joana... Tinha algo naquele olhar. Não era o olhar de uma empregada, era o olhar de um anjo com uma espada de fogo na mão. A guerra tinha deixado de ser secreta. O sol nasceu naquela manhã, pálido e sem força, filtrado pelas cortinas pesadas de veludo da mansão. A luz do dia não trouxe calor, apenas revelou as rachaduras daquela casa quebrada. No quarto principal, os cacos do vaso de cristal que Renata atirara na parede na noite anterior ainda brilhavam no tapete persa como diamantes falsos espalhados num campo de batalha. O cheiro de flores murchas se misturava com o cheiro metálico de medo que ainda pairava no ar. Pedro estava acordado. Pela primeira vez em 6 meses, ele tinha visto o sol nascer consciente. Seus olhos, antes fundos, opacos e sem vida, agora tinham um brilho diferente. Havia uma cor tímida nas suas bochechas, um rosado que substituía o cinza da morte. A respiração, que costumava ser um chiado agônico, arrastado como corrente velha, agora era silenciosa e constante. O veneno, trocado por água benta e chá de camomila, tinha feito mais do que hidratar. Tinha limpado a névoa química que prendia a mente dele num labirinto escuro. Ele não conseguia se mexer muito. O corpo ainda era uma prisão de carne atrofiada. Os músculos pareciam feitos de chumbo, mas conseguia sentir. Sentia o lençol nos pés, sentia a luz no rosto. E o que ele sentia agora, acima de tudo, era uma mistura perigosa de esperança e terror absoluto, porque ele sabia que o milagre tinha prazo de validade. O juiz viria à tarde. Renata entrou no quarto como um furacão silencioso. Ela não tinha dormido. O cabelo estava impecável, preso num coque rígido, e as olheiras estavam cobertas por camadas grossas de base cara, mas o ódio transbordava por baixo da maquiagem. O perfume dela, doce e enjoativo, invadiu o quarto, fazendo o estômago de Pedro revirar. Ela parou ao pé da cama, braços cruzados, e observou Pedro como quem observa um inseto que se recusou a morrer com o veneno. Ele não parecia um homem moribundo. Ele parecia recuperado. "Impossível", ela sussurrou para si mesma, roendo a pele do canto da unha, um tique nervoso que ela só tinha quando o dinheiro estava em risco. A Paula jurou que era dose tripla. Ele devia estar frio, duro, roxo. O olhar de cobra de Renata varreu o quarto, procurando uma explicação, um culpado. Seus olhos pararam na porta do banheiro da suíte. Joana estava lá. A faxineira estava terminando de limpar a pia.
esfregando a porcelana com mais força do que o necessário, a cabeça baixa, tentando se fazer invisível. Mas a presença dela ali incomodava Renata como uma farpa no dedo. Renata estreitou os olhos. A desconfiança, que antes era apenas uma semente ruim, virou uma árvore venenosa em segundos. Ei, você! A voz de Renata estalou como um chicote. Joana parou. O pano molhado pingou na pia. Ploc, ploc. Ela respirou fundo, pedindo coragem a Deus antes de se virar. Sim, dona Renata. Renata marchou até ela, o salto alto batendo forte no piso, invadindo o espaço pessoal da faxineira, encurralando-a contra a pia de mármore frio. O que você deu para ele? Joana piscou, mantendo a expressão humilde, mas o coração disparou. Como assim, senhora? Não se faça de tonta, não se atreva a bancar a sonsa comigo. Renata agarrou o braço de Joana com força, cravando as unhas. O médico disse que ele ia piorar. A enfermeira disse que ele ia apagar essa noite. E hoje ele acorda corado, com esse olho vivo me seguindo pelo quarto. Você andou dando comida para ele escondido? Água com açúcar? Você está interferindo no tratamento? Joana olhou para a mão da patroa, apertando seu braço. Sentiu a dor, mas não recuou. Depois, levantou os olhos e encarou Renata. Eu dei o que a senhora não dá, dona Renata. Cuidado e oração. Renata soltou o braço dela como se tivesse tocado em lixo e riu, uma risada feia, estridente, que ecoou no azulejo frio do banheiro. Oração? Ah, faça-me o favor. Você acha que suas rezas de pobre salvam alguém? Você acha que seu Deus tem tempo para gente como você? Ela aproximou o rosto do de Joana, o hálito de café e menta batendo no rosto da faxineira. Você é uma intrometida, uma ignorante que acha que sabe mais que os médicos, uma barata de igreja. Renata recuou, alisando o vestido, tomando uma decisão súbita. Acabou a palhaçada. Eu devia ter seguido meu instinto desde o começo. Gente da sua laia só traz problema e cheiro ruim. Rua. O coração de Joana falhou uma batida. O chão pareceu sumir. Dona Renata, por favor, eu preciso desse emprego. Minha neta, o aluguel vence amanhã. Não me interessa sua neta, não me interessa sua vida triste, seus boletos, sua fome. Eu quero você fora da minha casa em 5 minutos. E antes de sair, passa a bolsa para cá. Minha bolsa? Mas senhora, eu não peguei nada. Renata arrancou a bolsa velha de tecido do ombro de Joana. Com violência, ela virou a bolsa de cabeça para baixo sobre o tapete branco do quarto. As coisas de Joana caíram espalhadas. 1/3 de madeira barato, uma marmita vazia de plástico manchado de molho. O bilhete único gasto, um batom velho, um documento amassado, a pobreza exposta no tapete de luxo. Olha isso. Renata chutou a marmita com a ponta do sapato. Lixo! Você carrega lixo para dentro da minha casa. Ela não achou nada de valor, claro, mas a humilhação era o objetivo. Junta suas tralhas e some, Renata sibilou. Se eu te ver aqui depois de 5 minutos, chamo a polícia e digo que você roubou meu anel de diamante. E acredite em mim, queridinha, a palavra de uma socialite do Jardim Europa vale muito mais que a de uma faxineira da periferia. Você vai sair daqui direto para a cadeia. Joana sentiu as lágrimas subirem, quentes e ardidas. Não era só pelo emprego, não era só pela humilhação, era por Pedro. Se ela saísse, quem ficaria de guarda? Joana se abaixou para recolher suas coisas, as mãos tremendo. Guardou o terço, guardou a marmita, levantou-se. Ela olhou para o quarto através da porta aberta. Pedro estava olhando para elas. O olhar dele era de pânico absoluto. Os olhos dele gritavam: não me deixa, não vai, elas vão me matar. Joana sentiu um nó na garganta que quase a impediu de respirar. Senhora, deixa eu ficar só até o fim do dia. O juiz vem hoje à tarde, a casa precisa estar limpa, o banheiro está por terminar.
Fora! Renata gritou, a voz distorcida de raiva, veias saltando no pescoço. Agora, sem pagamento e sem recomendação. E se eu ver sua cara nessa rua de novo, eu mando os seguranças do condomínio te darem uma lição. Joana não tinha escolha. Engoliu o choro, pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta. Ao passar pela cama de Pedro, ela parou. Foi uma fração de segundo. O tempo de uma respiração. Ela tocou a mão dele, que estava sobre o lençol. Apertou levemente. Deus não dorme, ela sussurrou, rápido demais para Renata ouvir. E eu também não. Pedro piscou. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dele, perdendo-se no travesseiro. Joana desceu as escadas correndo, com o som dos insultos de Renata ainda ecoando em seus ouvidos. Atravessou a sala, a cozinha, o jardim. O portão pesado de ferro automático se fechou atrás dela com um estrondo final, selando a entrada. Clang! Ela estava na rua, exilada. O sol estava forte lá fora, mas Joana sentia frio. Ela caminhou até a esquina, as pernas pesadas como chumbo, e sentou-se no meio-fio, debaixo de uma árvore. O choro, que ela tinha segurado na frente da vilã, veio com força total. Um choro convulsivo, de soluçar. Ela enterrou o rosto nas mãos sujas de limpeza, sentindo-se a menor das criaturas. Me perdoa, Senhor. Eu sou fraca. Eu não consegui. Eu deixei o lobo com a ovelha. As horas passaram arrastadas. O sol subiu, queimou o asfalto e começou a descer. Joana continuava ali, a fome bateu, ela não tinha almoçado, o estômago roncava, a cabeça doía de tensão. Pessoas passavam por ela na calçada, moradores ricos passeando com cachorros de raça e desviavam o olhar, como se a pobreza dela fosse contagiosa. Vai para casa, Joana, uma voz na cabeça dela dizia. Você tem a neta para cuidar, você já fez o que podia. Não é problema seu, eles são ricos, eles que se entendam. Ela quase levantou, quase foi para o ponto de ônibus, quase desistiu. Foi então, por volta das 4 da tarde, que um carro preto, um desses sedãs de aplicativo de luxo, encostou no portão da mansão. Joana enxugou as lágrimas com a manga da blusa e observou, escondida atrás do tronco da árvore. O portão se abriu. A enfermeira Paula saiu, mas ela não estava com a bolsa de ombro de todo dia. Não estava com o uniforme branco impecável. Ela vestia roupa de rua, jeans e camiseta, e olhava para os lados nervosamente. O motorista desceu e abriu o porta-malas. Paula arrastava 2 malas grandes, malas de viagem internacional, estufadas, pesadas, e mais 3 sacolas de compras cheias. Ela jogou as malas no carro com pressa, quase sem ajuda do motorista. Ela olhou para a fachada da mansão uma última vez. Não havia saudade naquele olhar. Havia medo. Havia a pressa de quem foge de um prédio em chamas. Paula entrou no banco de trás e bateu a porta com força. O carro arrancou cantando pneu, sumindo na avenida. Joana, ainda sentada no meio-fio, sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha, mais frio que qualquer vento. A lógica das ruas, a malandragem de quem viveu a vida inteira desviando de problema na periferia, acendeu um alerta vermelho berrante na mente dela. 2 malas, roupa de rua, pressa. Paula estava fugindo. Se a enfermeira, que era a cúmplice, a técnica, a que aplicava as injeções, estava indo embora com tudo o que tinha no meio da tarde, antes do fim do plantão, isso só significava uma coisa. O barco estava afundando, ou o serviço final seria feito agora. Renata devia ter dispensado a cúmplice para não dividir o resto do dinheiro da herança. Ou Paula, vendo que o veneno não funcionou na noite anterior, ficou com medo de ser pega numa autopsia e pulou fora. De qualquer jeito, a matemática era simples e aterrorizante. Renata estava sozinha na casa com Pedro, sem testemunhas, sem enfermeira e desesperada pelo dinheiro. Joana se levantou. O choro parou. A fome sumiu.
O medo deu lugar a uma certeza fria e dura como aço. Ela vai matar ele com as próprias mãos, Joana falou para o vento, apertando a alça da bolsa. Vai ser agora. Ela não vai esperar outra noite. Ela olhou para o ponto de ônibus. O ônibus que a levaria para a segurança, para o abraço da neta, para longe daquela confusão. Depois, olhou para o muro alto da mansão, que parecia uma fortaleza intransponível. Eu não vou deixar, ela disse, a voz rouca. Não enquanto tiver fôlego nesse peito velho. Ela não foi embora. Ficou rondando o quarteirão, esperando a escuridão. A tarde caiu, e o céu, que amanhecera com sol enganoso, começou a escurecer de novo. Nuvens pesadas, pretas como tinta, se acumularam sobre o bairro. O clima de São Paulo virou. O vento começou a uivar entre as árvores. Parecia que a natureza sabia o que ia acontecer e estava preparando o cenário. Quando a noite chegou, a rua ficou deserta. A chuva começou a cair. Não uma garoa, mas um dilúvio. Grossa, gelada, lavando as calçadas, escondendo os sons. Joana estava encharcada até os ossos, escondida perto da lixeira dos fundos, tremendo de frio. Mas seus olhos estavam fixos na casa. As luzes estavam quase todas apagadas. A mansão parecia um monstro adormecido, escuro e ameaçador. Apenas uma luz estava acesa. A luz do quarto do segundo andar. A luz da morte. Joana sabia por onde entrar. Na semana passada, enquanto lavava o quintal, ela tinha notado que o trinco da porta de serviço da cozinha estava frouxo. A madeira tinha inchado com a chuva e a tranca não fechava direito. Tinha pensado em avisar a patroa para consertar, mas Renata estava gritando tanto naquele dia que ela esqueceu. Deus escreve certo por linhas tortas, ela pensou, benzendo-se. O esquecimento dela era a salvação dele agora. Ela pulou o mureta lateral, rasgando a meia calça no cimento áspero, ralando o joelho. Caiu na grama molhada do jardim. A lama sujou sua roupa, mas ela não ligou. A chuva forte abafava o som dos seus passos na grama. Ela correu até a porta dos fundos, agarrou a maçaneta gelada, forçou travada. O coração dela gelou. Não, por favor, não. Ela empurrou com o ombro. Nada. Renata devia ter forçado a tranca, então ela se lembrou. A técnica do cartão. Ela tinha visto os moleques do bairro fazerem. Tirou o cartão do bilhete único do bolso molhado, enfiou na fresta da porta na altura do trinco gasto. Forçou o plástico, mexeu para cima e para baixo. Rezou uma ave-maria em 3 segundos. Clique. A lingueta cedeu. A porta se abriu com um rangido que pareceu um grito na noite. Joana entrou na cozinha. O cheiro de limpeza que ela mesma tinha deixado lá ainda estava no ar, misturado agora com o cheiro de umidade e bolor. A casa estava num silêncio sepulcral. Não um silêncio de paz, mas um silêncio de túmulo. Ela tirou os sapatos molhados para não fazer barulho no piso. Ficou só de meias. Precisava ser um fantasma. Começou a atravessar a sala de jantar. As sombras dos móveis pareciam monstros observando-a. A cada passo, o coração batia tão forte que ela sentia a pulsação no pescoço, nas têmporas, na ponta dos dedos. Se Renata a visse, poderia atirar. Gente rica tem arma em casa. Joana sabia disso. Ela podia morrer ali, no escuro, e ser enterrada como invasora, como ladra. O medo era um gosto amargo na boca. Ela chegou ao pé da escada monumental. Olhou para cima. A luz vinha lá do topo. Foi quando ouviu. Não era um grito. Era a voz de Renata. Alta, histérica, quebrada pela loucura. Cansaço! Eu tô cansada de esperar. Você não morre nunca. Que tipo de praga é você? A voz vinha do quarto principal. Joana não esperou. O instinto maternal falou mais alto que o instinto de sobrevivência. Ela subiu os degraus de 2 em 2, ignorando a dor nos joelhos, ignorando o pulmão que queimava. Ela chegou ao corredor do segundo andar. A porta do quarto estava escancarada.
A cena que ela viu congelou o sangue nas suas veias. Um relâmpago iluminou o quarto naquele exato instante, transformando tudo num quadro de terror em preto e branco. Pedro estava na cama, se debatendo fracamente. Os braços dele tentavam se levantar, mas tremiam. Os olhos estavam arregalados, revirando brancos de pavor. Renata estava montada em cima dele, sentada sobre o peito do cunhado, prendendo os braços dele com os joelhos. Ela segurava um travesseiro de plumas gigante com as duas mãos, pressionando-o com força total sobre o rosto de Pedro. As pernas de Pedro chutavam o ar sem força. As mãos dele tentavam arranhar a seda do hobby de Renata, mas escorregavam. Renata gritava enquanto fazia força, o rosto transfigurado, a maquiagem borrada pelas lágrimas de raiva, parecendo um palhaço assassino. Morre! Morre de uma vez, desgraça! Por que você tem que ser tão difícil? Ela pressionava mais. Pedro gorgolejava por baixo da espuma. Eu odeio você! Renata confessava, cuspindo as palavras junto com a saliva. Eu sempre odiei você e essa sua bondade, essa sua santidade. A mamãe sempre amou mais você. Tudo era o Pedro, o santo Pedro. Agora o santo vai para o céu. Me deixa rica, me deixa em paz. O som abafado de Pedro tentando respirar, o som do tecido rasgando na luta, era o som mais horrível que Joana já tinha ouvido. Era o som da vida sendo espremida para fora. Joana não pensou. O medo sumiu. No lugar dele entrou uma fúria santa, quente, vulcânica. Ela enfiou a mão no bolso do avental molhado. Seus dedos tocaram o celular barato. Num movimento automático, treinado, ela apertou o botão lateral 2 vezes. A luz vermelha de gravando o áudio acendeu no bolso. Ela não parou para checar. Ela correu para dentro do quarto, soltando um grito que veio do fundo da alma. Um grito de guerra que rasgou a garganta. Larga ele, sua assassina! Joana se jogou contra Renata como um linebacker. O impacto foi violento. Renata, pega de surpresa, gritou e perdeu o equilíbrio. Ela foi arremessada para o lado, soltando o travesseiro. Pedro puxou o ar com um som agudo, desesperado, engasgado. Mas a luta estava apenas começando. Renata rolou no chão e se levantou rápido. Ela era mais jovem, maior, bem alimentada e estava movida pela adrenalina pura da psicopatia. Joana era menor, mais velha, estava cansada e com fome. Renata olhou para Joana, os olhos arregalados, brilhando como os de um animal encurralado e perigoso. Você, Renata rugiu incrédula. Você voltou para morrer junto? Renata avançou em Joana. As duas colidiram. Renata agarrou os cabelos de Joana e puxou com força. Joana gritou de dor, tentando arranhar o rosto da patroa. Sua favelada imunda. Eu vou te matar. Vou dizer que você invadiu para roubar e matou ele. É o plano perfeito. Ninguém vai acreditar em você. Renata era forte demais. Ela empurrou Joana com brutalidade. Joana voou para trás e bateu as costas contra a cômoda de madeira maciça. A cabeça dela estalou contra a quina do móvel. O mundo girou. Luzes piscaram na frente dos olhos de Joana. Ela caiu de joelhos, tonta, sentindo o gosto metálico de sangue na boca onde tinha mordido a língua. Ela tentou levantar, mas as pernas não obedeceram. O quarto girava. Renata se recuperou, ofegante, arrumando o hobby rasgado. Ela olhou em volta, frenética, procurando algo para terminar o serviço. Seus olhos pousaram num abajur pesado de bronze antigo, com base de mármore sólido, que estava na mesa lateral. Ela pegou o abajur, arrancou o fio da tomada. Era pesado, letal, uma arma de esmagamento. Renata sorriu, um sorriso quebrado, insano, vitorioso. Fim da linha, faxineira. Você devia ter aceitado a demissão. Agora vai aceitar o caixão. Ela levantou o abajur acima da cabeça com as duas mãos, pronta para descer o golpe final e esmagar o crânio de Joana, que estava caída aos seus pés, indefesa, com a visão turva, protegendo a cabeça com os braços.
Joana fechou os olhos, sentindo o vento do golpe vindo e sussurrou: Jesus. Foi nesse momento. Um som gutural, primitivo, que não parecia vir de um humano, ecoou do outro lado do quarto. Grá! Renata parou com o abajur no ar, congelada pelo susto. Ela olhou para a cama. Pedro estava olhando para ela. Ele tinha visto tudo. Tinha visto Joana entrar. Tinha visto ela ser jogada contra o móvel. Tinha visto o sangue escorrer pela testa da mulher que o alimentou, que trocou o veneno, que orou por ele. Viu a morte descendo sobre ela. E algo dentro dele quebrou. Ou melhor, algo consertou na base da violência. O ódio, o amor, a gratidão e a fúria se misturaram numa bomba química dentro do corpo dele. A adrenalina inundou o sistema nervoso paralisado como um relâmpago, forçando conexões que estavam dormindo, queimando pontes neurais, gritando ordens absolutas para os músculos atrofiados. Não foi um milagre suave de igreja, foi um milagre de guerra. Foi doloroso. As veias do pescoço de Pedro saltaram, grossas como cordas. O rosto dele ficou vermelho sangue. Ele sentiu cada fibra muscular rasgando ao ser forçada a acordar depois de 6 meses. Pedro emitiu aquele urro de dor e força. Então o impossível aconteceu. Ele não se levantou graciosamente. Ele se lançou. Como um animal ferido defendendo a cria, Pedro jogou o corpo para fora da cama, ignorando as pernas que não funcionavam direito. Ele se atirou no ar. O corpo dele colidiu com as pernas de Renata. Não! Ele rugiu, a voz rasgando a garganta que não falava há meses. Renata gritou quando foi atingida. Ela perdeu o equilíbrio. O abajur voou da mão dela, batendo na parede e estilhaçando a lâmpada. Renata caiu de costas no chão com um baque surdo, batendo a cabeça no tapete. Pedro caiu por cima, mas não parou. Arrastando as pernas mortas, usando os cotovelos, ele se arrastou pelo chão até chegar em Joana. Ele se colocou na frente dela, um escudo humano. Ele, o milionário inválido, protegendo a faxineira pobre. Ele levantou o rosto para Renata, que tentava se levantar tonta. Pedro mostrou os dentes. Ele rosnou. Se você tocar nela de novo... Ele falou cada palavra saindo com dor, rouca, terrível. Eu mato você. Renata olhou para ele, paralisada pelo terror. O vegetal tinha virado uma fera. E ao longe, rompendo a tempestade, o som das sirenes começou a uivar. As sirenes uivavam lá fora, rasgando a noite chuvosa com luzes vermelhas e azuis que dançavam nas paredes do quarto. Mas ali dentro, no olho do furacão, o tempo parecia ter parado. Pedro estava estirado no chão, cobrindo o corpo de Joana como um escudo humano. Ele tremia violentamente. O esforço brutal para pular da cama tinha consumido cada gota de energia que ele tinha acumulado nas últimas 24 horas. Seus músculos, destreinados e fracos, ardiam como se estivessem pegando fogo e o suor frio escorria pela sua espinha. Mas ele não saía de cima dela. Ele rosnava para Renata, um som baixo e perigoso que vibrava no peito dele. Renata, caída perto da parede onde tinha batido a cabeça, olhava para aquela cena com os olhos arregalados de terror absoluto. O vegetal tinha virado bicho. O homem que ela planejava enterrar no dia seguinte estava ali, vivo, furioso, protegendo a faxineira com a própria vida. Fica longe. Pedro conseguiu falar. A voz dele era uma lixa grossa, arranhada, dolorosa de ouvir. As cordas vocais, enferrujadas pelo desuso, forçavam as palavras para fora junto com o ar. Fica longe dela. Renata tentou se levantar, escorregando no tapete. A maquiagem cara estava borrada, transformando-a numa caricatura grotesca. O cabelo estava solto, o robe de seda rasgado. A máscara da socialite intocável tinha caído, revelando apenas o desespero patético de uma criminosa pega no flagra. Você fingiu, ela balbuciou, recuando até a porta, as mãos trêmulas procurando apoio. Você estava me enganando esse tempo todo.
Eu ouvi. Tudo, Pedro respondeu, cada sílaba custando um suspiro agônico. Ele virou o rosto para Joana, que estava embaixo dele, atordoada, com um fio de sangue descendo pela testa, onde tinha batido na quina do móvel. Joana, ele sussurrou, a ferocidade nos olhos dando lugar a um medo profundo de perdê-la. Você está viva? Joana piscou, tentando focar a visão turva. Ela sentia o peso dele, o calor dele protegendo-a. O cheiro de suor e a respiração ofegante dele eram a prova de que Deus tinha atendido suas preces. Tô, seu Pedro, tô viva. O Senhor me salvou. Não, ele disse encostando a testa na dela, ignorando a dor no próprio corpo. Você me salvou primeiro. Lá embaixo, a porta da frente explodiu com um estrondo. Passos pesados de coturnos subiram a escada correndo. Vozes grossas e autoritárias gritavam: polícia! Polícia! Mãos para cima! Renata entrou em pânico. Ela olhou para a janela. Alta demais. Olhou para o banheiro. Sem saída, ela estava encurralada como um rato. Quando os dois policiais entraram no quarto com as armas em punho, a cena era caótica. Um homem no chão protegendo uma mulher ensanguentada. Uma mulher rica em pé, descabelada, perto de um abajur quebrado. Mãos na cabeça, todo mundo! O sargento gritou, a lanterna tática varrendo o quarto, cegando a todos momentaneamente. Renata, num último ato de manipulação desesperada, levantou as mãos e começou a chorar. Um choro falso, estridente, ensaiado. Graças a Deus vocês chegaram. Socorro! Eles ficaram loucos. Essa faxineira invadiu minha casa, tentou me roubar. E ele surtou. Ele tentou me atacar. Me ajudem, por favor. Os policiais hesitaram por um segundo. A imagem de Renata, mulher branca, rica, bem vestida, mesmo que rasgada, chorando, contra Joana, mulher pobre, negra, vestida com roupas velhas e sujas, pesou no preconceito silencioso que existe no mundo. A senhora é a dona da casa? O policial perguntou, baixando um pouco a arma na direção de Renata, mas mantendo a mira em Joana. Sou a cunhada dele. Eu cuido dele. E essa bandida tentou me matar. Renata gritou, apontando para Joana com o dedo trêmulo, cheia de indignação fabricada. Pedro tentou gritar que era mentira, mas a voz falhou. Ele tossiu, sem ar, o corpo entrando em colapso. Joana, ainda tonta, sentiu a injustiça tentando vencer mais uma vez. Viu o policial olhar para ela com desconfiança. Viu Renata sorrir pelo canto da boca, achando que ia se safar, que o dinheiro ia comprar a verdade mais uma vez. Mas Joana se lembrou. Com a mão trêmula, ela enfiou a mão no bolso do avental sujo. Tirou o celular barato com a tela trincada. A luzinha vermelha ainda estava piscando na tela. A testemunha digital. Não! Joana disse, a voz firme apesar da dor, levantando o aparelho como se fosse uma arma carregada. Ninguém vai contar mentira hoje. Ela apertou o botão de parar e depois o play. Aumentou o volume no máximo. O silêncio tenso do quarto foi preenchido pela gravação chiada, mas cristalina. Morre! Morre de uma vez, desgraça! Me deixa rica! Me deixa em paz! Eu odeio você! A mamãe sempre amou mais você. Agora o santo vai para o céu. A voz de Renata ecoou nas paredes. A confissão. O ódio. A intenção clara de matar. O rosto de Renata ficou branco como papel. O sorriso morreu nos lábios dela. O policial olhou para o celular. Ouviu a voz da mulher rica gritando, morre! Olhou para Renata. A compreensão mudou a postura dele instantaneamente. A arma se virou, firme e decidida, para a madame. Dona, vire de costas e coloque as mãos na cabeça. Agora. Vocês não podem fazer isso. Eu tenho advogados. Eu conheço o comandante. Isso é uma armação, Renata gritou, recuando até bater na parede. A senhora pode conhecer o Papa. A senhora está presa em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Mãos na cabeça!
O som das algemas fechando nos pulsos de Renata foi o som mais bonito que Joana já tinha ouvido. Clique, clique. Metal frio contra a pele quente da impunidade. Renata esperneava, enquanto era arrastada para fora do quarto, gritando ameaças, xingando Joana de nomes horríveis, xingando Pedro. Mas ninguém ouvia mais. Ela era passado. O reinado de terror tinha acabado. Os paramédicos entraram logo depois. Eles tentaram colocar Pedro na maca com cuidado, mas ele se recusava a soltar a mão de Joana. Seus dedos estavam entrelaçados nos dela com uma força desesperada. "Não separa", ele murmurava, exausto, os olhos quase fechando. "Não deixa ela longe. Ela é minha guarda." "A gente vai junto, seu Pedro", Joana disse, segurando a mão dele com carinho, enquanto um enfermeiro limpava o corte na testa dela. O pesadelo acabou. O dia amanheceu. Os dias no hospital foram um borrão de luzes brancas e cheiro de álcool, mas dessa vez era um cheiro de cura, não de morte. A história vazou. O vídeo da prisão de Renata saiu nos jornais sensacionalistas. A viúva negra do Jardim Europa. O milagre da faxineira. Joana, que sempre foi invisível, virou heroína nacional por uma semana. Repórteres queriam entrevistas, queriam fotos, mas ela não ligava para as câmeras. Ela recusou todas. Ela só queria saber de Pedro. Ele estava na UTI, desintoxicando. Os médicos disseram que o fígado dele estava sobrecarregado pelo veneno acumulado, mas que a hidratação daquela noite tinha salvado os rins. A recuperação seria lenta. A atrofia muscular era severa. Ele teria que reaprender a viver, mas Joana estava lá, todo dia, no horário de visita, rezando o terço ao lado da cama dele. No terceiro dia, Pedro acordou lúcido, sem tubos na garganta. Quando viu Joana sentada na poltrona, com um curativo pequeno na testa, ele sorriu. Um sorriso torto, fraco, mas o primeiro sorriso verdadeiro em anos. "Joana..." Ela levantou num pulo, largando o terço no colo. "Oi, seu Pedro. Tô aqui? Tô aqui." "A água", ele disse, a voz ainda rouca. "Quer água? Vou pegar geladinha." "Não." Ele segurou o braço dela. "A água benta. Você trocou. Eu senti o gosto de camomila na minha boca depois. Você fez um milagre." Joana sorriu, os olhos marejados de lágrimas. "Não fui eu não, moço. Eu só fui a mão. Quem fez foi Deus, e o Senhor, que foi forte igual um leão para aguentar tudo aquilo." "Eu só fui forte porque você estava lá", ele disse sério, olhando no fundo dos olhos dela. "Você cantou para mim. Quando eu estava no escuro, achando que ia morrer, sua voz foi a minha luz. Você me buscou lá no fundo do poço." Eles ficaram em silêncio por um momento. Um silêncio cheio de gratidão e de algo a mais. Algo que nascia ali, naquele quarto de hospital estéril, mas cheio de calor humano. "Eu não tenho como te pagar", Pedro disse, a voz embargada. "O senhor me pagou ficando vivo. Agora descansa. A gente tem muito chão pela frente." 6 meses depois. Era um domingo de sol. Um daqueles domingos azuis e dourados que parecem prometer que a vida vale a pena ser vivida. A mansão tinha mudado. As cortinas pesadas de veludo que escondiam o sol e abafavam os gritos tinham sido arrancadas. As janelas estavam abertas, deixando a brisa entrar e balançar as cortinas novas, brancas e leves. O cheiro de mofo e remédio tinha desaparecido, substituído pelo cheiro de assado no forno e bolo de fubá com goiabada. No jardim, a neta de Joana, a pequena Clarinha, corria atrás de uma borboleta, rindo alto. Um som que aquela casa nunca tinha ouvido antes, risada de criança. Joana estava na varanda arrumando a mesa do almoço. Ela não usava mais uniforme cinza. Vestia um vestido florido, bonito, e o cabelo estava solto, brilhoso. Ela parecia 10 anos mais jovem. O peso do mundo tinha saído das costas dela. "Vó, o tio Pedro tá vindo!" Clarinha gritou, apontando para a porta de vidro. Joana olhou. O coração deu um salto.
Pedro apareceu. Ele estava magro ainda, mas saudável. O cabelo grisalho estava cortado e penteado para trás. Ele usava uma camisa de linho branca e calça bege. Ele estava numa cadeira de rodas? Não, ele estava em pé, apoiado numa bengala de madeira elegante, suando um pouco pelo esforço, mas em pé. Suas pernas tremiam levemente, mas sustentavam o corpo. Cada passo era uma vitória. Cada passo era uma bofetada na cara da morte e na cara de quem disse que ele nunca mais andaria. Joana correu até ele, limpando as mãos no pano de prato, pronta para amparar. Seu Pedro, o fisioterapeuta disse para não forçar. Senta, homem! Ele parou, respirando fundo, e sorriu para ela. Um sorriso largo de quem venceu. Eu precisava vir andando até aqui, Joana. Hoje é um dia especial. Meus pés precisavam sentir o chão. Ele chegou até a mesa da varanda e se apoiou na cadeira. Tirou um envelope pardo do bolso da camisa, perto do coração. Senta, Joana. Por favor. Ela sentou, preocupada. O medo antigo de notícia ruim ainda rondava. O que foi? Aconteceu alguma coisa com o processo da Renata? Não, a Renata foi condenada ontem. Pegou 30 anos. Ela vai envelhecer na cadeia. O advogado disse que não tem recurso que tire ela de lá. O celular gravou a confissão completa e a Paula abriu o bico para diminuir a pena dela. Graças a Deus, a justiça foi feita. Foi, mas faltava a minha justiça, a justiça da gratidão. Pedro empurrou o envelope pela mesa até a mão dela. Abre. Joana abriu o envelope com as mãos trêmulas. Tirou um papel oficial, com selo de cartório, cheiro de tinta fresca e papel moeda. Ela leu. Leu de novo. As letras embaralharam com as lágrimas que brotaram instantaneamente. Era uma escritura de uma casa. Não uma casinha qualquer na comunidade, mas aquela casa bonita no bairro da neta dela. Aquela com quintal grande e árvore na frente que ela sempre sonhou e apontava quando passava de ônibus. E estava no nome dela, Joana da Silva, quitada. Seu Pedro... Ela soluçou, colocando a mão na boca para abafar o grito. Eu não posso, isso é muito, é dinheiro demais. Pedro cobriu a mão dela com a dele. A mão dele não tremia mais, era firme, quente, protetora. Joana, escuta, dinheiro eu tenho. O que eu não tinha era vida. Você limpou minha sujeira quando ninguém queria. Você me deu água quando eu tinha sede. Você enfrentou um monstro para salvar minha vida. Você me devolveu minha dignidade de homem. Ele olhou nos olhos dela, com uma intensidade que fez o mundo em volta desaparecer. Essa casa é tijolo e cimento, é o mínimo. Você me deu um lar quando transformou essa mansão gelada em família. Você é a dona da minha gratidão eterna. Joana chorou. Chorou aquele choro bom, de alívio, de vitória, de quem lutou a vida inteira carregando o mundo nas costas e finalmente pode descansar. Pedro se inclinou e enxugou uma lágrima do rosto dela com o polegar, num gesto de carinho que prometia muito mais do que amizade para o futuro. E tem mais uma coisa, ele disse um pouco tímido. Eu não quero que você vá morar nessa casa nova sozinha. Digo, eu sei que você quer seu canto, mas eu me acostumei com a sua voz cantando hino de manhã. A casa fica muito silenciosa sem você. Clarinha alegra esse jardim. Joana sorriu entre as lágrimas. Ela entendeu. Ele não estava oferecendo só uma casa. Estava oferecendo um lugar ao lado dele. Eu não vou para longe, Pedro. Eu vou cuidar da minha casa, mas meu lugar também é aqui, cuidando de quem cuidou de mim. Clarinha veio correndo, suja de terra, e abraçou as pernas de Joana. Vó, o bolo tá pronto? O tio Pedro prometeu o primeiro pedaço. Tá sim, meu amor. Vamos comer. Pedro olhou para as duas. Sua nova família. O dinheiro não tinha comprado aquilo. A dor tinha forjado aquilo no fogo da provação. Ele levantou o copo de suco para um brinde. Ao milagre, ele disse.
Joana levantou o copo dela, batendo levemente no dele. A fé, ela respondeu, e a água benta. Eles brindaram. O som dos copos batendo foi o sino final daquela batalha. O bem tinha vencido, o mal estava trancado, e o amor, da forma mais improvável e bonita, florescia no jardim daquela casa, forte como a rocha. Gostou dessa história de fé e justiça? Você teria a coragem da Joana de enfrentar a patroa para salvar uma vida, mesmo arriscando tudo? E o que você achou do final da Renata? Acha que 30 anos foi pouco ou foi justo? Me conta aqui nos comentários qual parte mais tocou seu coração. Até a próxima história.